uma antiga civilização perdida no tempo está a regressar à vida. Há mais de 2000 anos prosperou neste lugar uma cultura pacífica, numa das zonas mais inóspitas do planeta. O povo Nazca viveu no Peru, num pedaço de terra seca. Sobreviveu apesar das terríveis secas, dos terremotos e das revoltas sangrentas. A capital, Cahuachi, foi construída sobre um vale muito fértil. Era o centro do seu universo e a residência dos seus deuses. O que aconteceu para ter caído no esquecimento? Qual foi a causa para se ter transformado em ruínas? Tudo isto permaneceu um mistério ao longo dos séculos. Atualmente, pouco a pouco, o árduo trabalho dos arqueólogos está a trazer à luz do dia esta antiga civilização. Os mistérios aqui desenterrados poderão desvendar a razão da existência das linhas Nazca. Uns desenhos inexplicáveis realizados no meio do deserto. Uma rede de desenhos enormes, perfeitamente geométricos, que são somente visíveis a partir do céu. Criações únicas, cujo significado continua a cativar e a escapar à ciência. Após 2000 anos de silêncio, o que resta deste povo misterioso e relegado ao esquecimento? O enigma dos Nazcas. No sul do Peru, há um caminho poeirente que segue o curso do rio Nazca, entre os Andes e o Oceano Pacífico. Giuseppe Orefici, diretor do Centro de Investigação Arqueológica Pré-Colombiana de Itália, dirige o projeto Nazca. Há 17 infatigáveis anos que explora as ruínas do Cahuachi. A jazida é enorme, quase 26 km². É um local fantasmagórico, coberto de areia e de depósitos aluviais. O mistério dos Nazcas afeta todos os que entram em contacto com ele. Arredondadas colinas escondem as arestas aguçadas das estruturas que fizeram de Cahuachi uma das cidades mais impressionantes da América pré-colombiana. De todos estes edifícios, a pirâmide maior talvez seja o mais importante de todos. O grande templo, cuja escadaria conduzia até ao rio, estava aqui localizado. Entre estes edifícios, corredores, terraços e praças, uma cidade inteira está a revelar-se através das mãos cuidadosas dos arqueólogos. Para Orefici, a tarefa é equivalente ao tamanho da cidade. Colossal, mas fascinante e incerta. Há séculos que a jazida é saqueada por caçadores de tesouros sem escrúpulos que não demonstraram nenhum respeito pelos cadáveres encontrados nos numerosos túmulos descobertos neste local. Levaram uma grande parte da história, deixando o resto a desvanecer ao sol. Despojados das suas ricas ofrendas e abandonados nas implacáveis areias, centenas de testemunhos silenciosos revelam a grandiosidade da tarefa arqueológica por realizar.
Por vezes, uma descoberta insólita provoca nos arqueólogos mais do que meras considerações científicas. This is what's left after the raiders have been material, ropes, more textiles. There are thousands. All these abandoned relics, it's material that's lost from an historical point of view. It could have helped to reconstruct these people's past, and everything has been destroyed. The raiders' activities are nowhere near stopping. Look at this object, for example. It's a sling with a variety of colors, a ceremonial sling, very beautiful. The raiders were not interested. They prefer ceramics and the fine textiles that are very popular with international collectors. Every day information is being lost here. Every day pages of history are disappearing that can never be written again. Fortunately, the site is so big, so vast, that our work to collect whatever can be saved is not in vain. We just hope that we can continue our work and save pages and pages in Nazca's history. Os detetives da história, os arqueólogos, nunca abandonam nenhum caso, quaisquer que sejam as dificuldades. Durante os últimos 17 anos, Orefici tem aqui vindo todos os anos para continuar a sua campanha com o objetivo de salvar o património Nazca dos ladrões e da deterioração provocada pelo tempo. A jazida é demasiado extensa para ser escavada de uma só vez. Mas ano após ano, pedaços de história são reunidos. Este ano foi aberto um novo local a poucos metros do Grande Templo. A antiga cidade reaparece debaixo da cortina de areia. À medida que a equipa escava, penetram nas diferentes camadas do passado de Kawachi, desde a superfície que remonta ao século IV, até às fundações da cidade alguns metros mais abaixo, e 8 séculos mais antigas. A cidade foi construída com tijolos de barro secos ao sol. Foi destruída várias vezes por causa das inundações, dos terremotos ou do capricho dos sacerdotes que aqui governaram. Sempre que isso acontecia, Kawachi era reconstruída sobre as suas próprias ruínas. Cada renascimento era celebrado com várias oferendas colocadas nas fundações das novas construções. Deste modo, o mundo dos Nazca voltou pouco a pouco à luz do dia. Uma cidade enorme que foi habitada somente pelos sacerdotes que veneravam o culto dos deuses. Não foi encontrado aqui nenhum vestígio de atividade cotidiana. Como os Nazcas não sabiam escrever, as cerâmicas e os azulejos aqui encontrados são ainda mais valiosos. Cada fragmento de cerâmica faz parte de um vínculo com o passado, uma janela para o espírito Nazca. No final de cada dia de trabalho, a equipa leva os novos objetos encontrados para um laboratório-armazém situado a alguns quilómetros da jazida. Passados 17 anos, a coleção representa um inventário impressionante da cultura Nazca. Cada peça é meticulosamente catalogada e analisada antes de ser colocada no gigantesco puzzle que os investigadores estão a tentar resolver. Semelhante a um quadro impressionista, um retrato da civilização Nazca começa a tomar forma. No entanto, determinados pormenores continuam envoltos em mistério.
A arte na cerâmica era exclusivamente para fins religiosos e de acordo com os critérios impostos pelos sacerdotes. As imagens representavam os deuses, mas os modelos nunca eram perfeitos. No mundo governado por deuses, a perfeição estava reservada somente para eles? As divindades marinhas revelam a história de um povo nascido entre o mar e as montanhas, entre os Andes e o Oceano Pacífico. Mas muitos deuses diferentes reinaram no panteão dos Nazcas. Os gatos, os pássaros, os lagartos e as serpentes. Foram deuses que encheram de bênçãos o povo através das suas bocas ou narizes. O simbolismo é muito claro, com formas serpenteantes e línguas onduladas. O que um povo do deserto espera dos seus deuses é água. O Rio Grande e os seus afluentes eram o Nilo dos Nazcas. À exceção das escassas chuvas que normalmente trazem consequências catastróficas, a seca é predominante, sendo por isso necessária a irrigação. O sistema de irrigação inventada pelos Nazcas permanece um testemunho da sua perspicácia tecnológica. Projetado com um acesso facilitado para a sua limpeza, faz parte de um sistema intrincado de canais aquáticos. Os canais e as galerias de filtragem, denominados puquios, foram utilizados para canalizar água subterrânea a partir dos Andes. Sem precedentes na América pré-colombiana, esta rede de canais continua a irrigar toda a região. Como forma de agradecimento aos deuses, os Nazcas construíram as suas pirâmides no limite do deserto, hoje em dia parcialmente cobertas de areia. Estes símbolos de grandeza atraem os cientistas, exortando o seu desvendamento. No acampamento base, Giuseppe Orefici efetua uma reunião semanal com a sua equipa. O tempo está a mudar, por isso a equipa tem de se apressar. We are together here after 1 month's work, more or less, and we have to bear one very important thing in mind. After 17 years of excavations here at Kawachi, the 71 sites that have been opened up only represent 1% of the whole site. So even after 17 years, it's still difficult to speak about Kawachi. The climatic conditions and the effects of El Niño have made themselves felt a lot here, this year and last year, and we don't know how things will be next month. Consequently, I hope you understand the efforts we have to make now to finish this year's work as quickly as possible and with the best possible results. That's all now. Thanks very much, everyone, and work well. O trabalho continua a correr bem. A equipa escavou uma extensa área, permitindo a realização de um pormenorizado estudo topográfico. À medida que se vão descobrindo novas zonas, revela-se outra pequena parte da antiga cidade. Por volta do meio-dia, o professor Orefici é chamado urgentemente à jazida. No setor Y16 abriram um poço que talvez seja um túmulo.
Surpreendentemente, parece que está bloqueado com grande quantidade de têxteis. There's a lot of them. A tensão aumenta rapidamente. O poço contém mais têxteis do que se pensava e aparentemente de boa qualidade. Um dos especialistas fica intrigado com a primeira amostra, um pedaço de tecido decorado com pequenas penas. It appears to have been cut out. It's been blackened but not burned. This is probably not a tomb. If there is one, it'll be lower down. Más adelante. Más adelante. ¿No? Ahí está, sí. Sí, sí. Pero este mira qué bonito es. Oh, fantástico. Dios mío. A meio da tarde, o vento começa a soprar, mas o trabalho tem de continuar. Os tecidos devem ser retirados antes de os saqueadores tomarem conhecimento da descoberta e chegarem ao local. Outra pessoa? Aqui, aqui. Aí nomás, que não lo abram, que não... Esto tiene algo dentro. Sí, sí, sí. Abre. I've never seen anything like it. So far we've got 28 pieces of cloth, and this is only the first part. We are now getting to the second lot. All these textiles belong to people of high social standing. They are decorated with divinities and ornithomorphic designs. That is to say, painted birds. Naquela noite, os arqueólogos recuperaram 63 lotes de têxteis. Foi a primeira vez que se encontraram aqui tecidos pintados. Há muitas perguntas sem respostas. Ao que parece, os têxteis são de épocas diferentes. Alguns são muito mais antigos que outros. Por que é que se enterraram juntos materiais de épocas diferentes? A sua análise levará muitos meses de trabalho árduo. We have to try to save all the information contained in the textiles. Many pieces have been darkened by organic material inside and by the humidity they've been in contact with. Só existem alguns exemplares. A sua escassez é uma questão de idade. Os têxteis mais antigos provêm do início da civilização Nazca. Os vestígios orgânicos demonstram que estiveram em contacto com cadáveres e que foram reutilizados como sudários. Orefici conclui que foram recuperados, amontoados e voltaram a ser enterrados num ritual, talvez numa altura de mudança das práticas religiosas ou cerimoniais. O mistério aumenta o fascínio. Agora, estes têxteis serão acrescentados à coleção do Museu do Laboratório. Mesmo passado tantos séculos, a arte Nazca, fio de algodão unindo pelo de lama e alpaca, é sólida. A variedade de cores é invulgar e o bordado brilha ao sol peruano como se tivesse sido feito ontem.
Esta túnica de algodão e lã, decorada com um gato voador e uma variedade de figuras religiosas, poderia ter feito parte do esplendor das cerimónias de Kawachi há mais de 2000 anos. Este tecido funerário é ainda mais antigo, constituído por 7 tiras e quadrados cozidos juntamente e que poderia ter coberto o túmulo de uma mulher que morreu 350 anos antes de Cristo. Cozidos com espinhos de catos, estes colibris tridimensionais decoravam o rebordo de uma capa cerimonial. As cores foram feitas com pigmentos vegetais, animais e de insetos, como a lagarta, e fixadas com urina humana. Este traje cerimonial é uma das joias da coleção. Na faixa central há uma série de divindades Nazcas. À sua volta existe uma procissão de mais de 500 figuras em miniatura, todas diferentes, inclusive na expressão facial. Têm flautas, maracas, oleques. Quase pode sentir que voltam à vida com as suas caras pintadas e os seus ricos trajes, dançando e cantando diante dos deuses. Duas semanas depois, o trabalho é interrompido de novo. O vento do deserto traz areias escaldantes, impedindo a equipa de trabalhar. No acampamento, os arqueólogos descansam profundamente. Os seus sonhos são animados por visões do passado. A grande cidade de Kawachi permanece deserta, escondida debaixo de uma camada de barro e areia. Há 1700 anos depois de 6 séculos de domínio incontestável, a capital religiosa caiu dramaticamente no esquecimento, como se tivesse sido enterrada viva. What happened at Kawachi? Between 300 and 350 AD, there were two important events. First, there was a major flood, which was particularly serious. We have found evidence of this in all of our excavations. Then there was an earthquake. An earthquake that would destroy all the temples. We found dead bodies under the walls which collapsed. The Nazca's religion no longer functioned. Their gods and ceremonial centers no longer functioned. It was then that they abandoned the city. But before they left, because everything was a ritual for them, the whole culture was based on religion. The Nazcas completely buried the ruins under piles of earth. Look at the remains on the highest part of the site, and you'll see that they are covered with a layer of clay that was brought to the top of the embankment by man. That's what makes this a sacred site. Everything, absolutely everything to be found under our feet was deliberately covered by the Nazcans themselves. Há 1700 anos, a cidade de Kawachi desapareceu, enterrada pelo mesmo povo que a construiu. Os Nazcas só sobreviveriam à sua capital 200 ou 300 anos antes de serem assimilados pelos Huaris, um povo andino com o qual sempre tinham mantido relações. Antes dos Incas, os Huaris dominaram todo o Peru.
queda de Cahuachi originou o declínio dos deuses e a supressão do poder sacerdotal. À medida que o regime feudal tomava forma, os antigos deuses desapareceram e os rostos dos homens começaram a aparecer na cerâmica. Na consciência Nazca, o homem tinha sido libertado e agora ocuparia uma posição mais central na vida. O vento acalmou sobre a jazida e as escavações começam novamente. Numa camada intermédia entre as duas faces da história de Cahuachi, os arqueólogos desenterraram a múmia de um lama jovem. O animal foi sacrificado. Estivemos secando toda a parte daqui. Talvez seja um túmulo que os saqueadores ignoraram. Mais tarde, um conjunto de cerâmicas chega à superfície, indicando a presença de túmulos. Estas cerâmicas foram utilizadas para tapar os poços onde os mortos foram enterrados. Com as pernas dobradas sob o queixo, os mortos eram enterrados em posição fetal, talvez como recordação da origem da vida ou porque era uma postura cómoda para realizar uma longa viagem. O segundo túmulo revela uma múmia ainda coberta com o sudário. Os arqueólogos tentam retirar-lhe, mas 15 séculos de imobilização tornam a manobra bastante arriscada. A equipa decide levar a cabo uma análise no local. O Dr. Brian Harrison, da Universidade do Oregon. It's clearly the skeleton of a young woman. You can tell by the shape of the pelvis. She's an adult, but she's not very old, I think. I have not seen any arthritis on the joints. There's excellent preservation of organic material here. This is a fantastic site. The hair is in perfect condition. We can get a lot of information about the population that lived here 1,000 years ago. One way we can tell that she was in good health is by the condition of her teeth. There's no lines. The enamel is very strong. So she was a healthy young woman, probably 20 to 25 years old. So the people we know were fairly short, long black hair, probably muscular from working very hard. And we have evidence from the skeletal materials, particularly the teeth, that they were very healthy people. And also from those same skeletons, we see no evidence of trauma. There was no warfare here. Após tanto tempo, esta descoberta é um milagre. O cadáver foi enterrado sem nenhuma preparação particular. Só a mumificação natural poderia ter conservado o corpo desta maneira. A areia da região é rica em sais e em nitratos e tem pouca umidade. Estas múmias constituem uma grande fonte de informação para os antropólogos. Até ao momento, o professor Andrea Drusini, da Universidade de Pádua, conseguiu estudar 550 exemplares individuais.
As with every population, we have come across various diseases, anemia, traces of malnutrition, children's illnesses, and other infectious diseases. According to statistics concerning this population, it can be said that their life expectancy was around 37-38 years. This is not significantly different than 19th century Europe, where the average lifespan was 42 years, and yet there is almost 2,000 years difference between the two populations. Pouco tempo depois de começarem as escavações, aparece outro cadáver. Ao contrário dos restantes, este está deitado, em posição horizontal. As mãos do esqueleto estão atadas na parte da frente do corpo. Questa posizione è molto inusuale. Può essere naturale questa posizione? No, probabilmente si è trattato di un'esecuzione e il corpo poi è rimasto in questa posizione. È piegata sotto la pancia. È molto strana questa. Secondo me c'è stato un colpo molto forte che ha praticamente fratturato la base del cranio. Però dall'andamento della frattura sembra che sia stato inferto dal davanti e non dal dietro. Come quando è appoggiata la testa, capisci? Il collo si arqua. Ma non è fuori del suo posto. No, no. Frattura ben grande. Beh, Giuseppe è stato un colpo proprio nella zona proprio del frontale. Il colpo secco proprio qua. Che ha fracassato completamente la parte... Il setto nasale, il maxillofacciale, il facciale, naso. Che ha fracassato proprio completamente la faccia. L'ho coprito completamente. Non è giovane, no? No, non è giovanissimo. 35 anni. 40 anni. E anche 40 anni. Ah. Coprolito in bocca. Così un femore. Não é a primeira vez que se encontra coprólito, excremento humano fossilizado na boca das múmias. Apesar disso, ainda não se conseguiu determinar a razão de tal prática. In a case like this one, we don't know the meaning that placing excrement in an individual's mouth might have had. Perhaps it was a mark of disrespect or a punishment, we just don't know. Naquele dia foram descobertas 7 múmias, retiradas dos seus túmulos, o que proporcionará a base de estudo muito ampla para os antropólogos. Esta amostra dará aos estrangeiros uma visão de um outro mundo, fascinante, mas por vezes muito diferente do nosso e um pouco inquietante. Mais de 90% dos crânios examinados pelo professor Drusini foram deformados artificialmente. Esta prática pode ser encontrada noutras civilizações e provavelmente é baseada em determinados conceitos de beleza. Durante aproximadamente um ano, as cabeças dos recém-nascidos foram fortemente ligadas com tiras de pele de lama, o que obrigou os seus macios crânios a crescerem em altura. A pouca distância, no laboratório,
Existem crânios com buracos na fronte, um autêntico desafio para a nossa imaginação. Estes crânios pertencem a homens, mas também foram encontrados alguns de mulheres e crianças com as mesmas deformações. O que sugere que este procedimento não era um ritual de guerra. Uma corda passada pelo buraco e presa por dentro com um pau ter-lhes-ia permitido pendurar os crânios, talvez como oferenda de sacrifício, troféu ou símbolo de poder. Por vezes a boca está cozida com uma agulha de madeira ou com o espinho de um cato. Em algumas ocasiões, os olhos estão tapados e a língua cortada e guardada numa bolsa de couro. Talvez para que as almas dos mortos não incomodassem os vivos. Toda a iconografia ilustra a importância destas práticas, de uma civilização nem mais nem menos bárbara do que qualquer outra da mesma época. One of the most moving things for us is to gradually appreciate, through the rituals and what's left of Kawachi's ceremonies, what the soul of the Nazcas may have been. It was, above all, a profoundly religious way of thinking, with a conscience deeply bound to the past, which was everywhere in a Nazca's lives. As if without the past there could be no present and no future. No final da sua viagem milenar, os mensageiros Nazca completavam a sua missão. Aproveitando a acalmia, o professor Orefici sobrevoou o deserto com seu amigo Eduardo Herran, um piloto experiente que descobriu mais de 350 dos desenhos Nazcas, talvez o enigma mais importante que este povo deixou. Estas gigantescas linhas e figuras colossais desenhadas na paisagem lunar das pampas do deserto estendem-se ao longo de quase 520 km² e só são completamente visíveis a partir do céu. Em determinados locais, simples formas geométricas sobrepõem-se a outros modelos mais complexos. O que se deve ao facto de terem sido feitos durante um período de 1000 anos e os artistas fizeram simplesmente novos desenhos sobre os antigos. Para estabelecer a cronologia, os especialistas comparam os modelos com a iconografia das cerâmicas e dos azulejos. De facto, todo o panteão destes ícones foi recriado numa escala gigante no sol do deserto. O condor. Aqui está o macaco. O colibri. Ok, liberando el área. Vamos colibri ahora. As linhas são notáveis, quer pelo seu tamanho, quer pela sua quantidade, estando a ser constantemente reavaliadas.
Hoje o Eduardo está a mostrar ao amigo um conjunto de linhas que descobriu há alguns meses. Algumas horas mais tarde, Orefici caminha pelas novas linhas. Depois de 2000 anos de isolamento, parece que as linhas estão intactas. Mas, curiosamente, só foi retirada a primeira camada de terra. Ninguém lhes fez manutenção. Como se pode explicar um tão bom estado de conservação? To begin with, there is no agriculture here. Man has not damaged the lines, which were outside farming areas and away from any daily activity. Another explanation comes from the very nature of the soil here, which is composed of clay and gypsum. Also, thanks to the nocturnal humidity, the stones sink a little more into the soil each night. In the daytime, the soil dries in the sun, and the stones are gradually fixed even more. There is always some wind here, but it can't move stones of this size. That's why we can still see these geoglyphs after 2000 years. A cuidadosa exploração das linhas continua a seguir os vestígios enigmáticos que parecem esfumar-se no horizonte. Ao nível do solo é impossível perceber a sua forma. Regrese em seu caminho. Do outro lado. Quando foram criadas, o homem ainda não podia voar. Para quem é que os Nazcas desenharam estas linhas? No seu laboratório-museu, Giuseppe Orefici revela uma nova maquete da jazida de linhas ao alcaide da cidade e ao historiador peruano José Lanco Rojas. Inevitavelmente, a conversa gira em torno do significado e função destas linhas. Aqui está a Panamericana, o lagarto, o guarango, as manos. Aqui hay os outros. Este salió bastante bem. A maioria dos desenhos foi realizada numa linha contínua. Este facto poderia significar alguma coisa? Em primeiro lugar, como é que os Nazcas realizaram estes gigantescos desenhos numa linha contínua, sem a ajuda da perspectiva? I think the television crew would like to make a replica of the geoglyphs, full scale on the ground, that is, not on the archaeological site, obviously. What do you think? I have an idea. A ideia do professor Lanco é muito simples. Com alguns ajudantes e ferramentas básicas, o historiador propõe fazer à escala natural um desenho anteriormente concebido em papel. Ya, ahí muere. Ya, ok. Sí, Lo ponemos así nomás. Así, póngalo de nuevo. Para cruzarlo para allá. Ya, un ratito. Derecha, derecha, poquito. Derecha, poquito. Ya, ok. Depois de multiplicar as dimensões para chegar à escala desejada, o grupo utiliza cordas e um compasso improvisado para talhar um modelo no solo. Bastam alguns conhecimentos básicos de geometria. Há 2000 anos, ampliar este desenho não teria apresentado mais problemas aos artesãos de têxteis ou aos construtores de aquedutos e monumentos do que à equipa do professor Lanco. Vamos. ¿Se acuerdan? Listo. Ahora empezamos. Sobre la línea. Tiembla más, José Luis, tiembla más. La piedra está malogrando acá.
De facto, para o professor Lanco, o problema não é uma questão de desenhar um modelo no deserto, mas compreender o mistério da razão pela qual o fizeram. At certain important dates, families would assemble on the Pampa to take part in various ceremonies organized on the geoglyphs as an offering to the gods in the heavens. De acordo com o professor Lanco, que neste momento está a mobilizar as suas tropas, as linhas proporcionavam uma espécie de caminho para que os humanos seguissem importantes cerimónias. Enquanto caminhavam, a procissão avivaria o desenho perante os deuses. As linhas transformavam-se em ícones vivos, permitindo que os Nazca celebrassem em grande escala a união do seu povo com os deuses. Estamos em dezembro e após 2 meses de escavações, outra temporada de trabalhos de campo chega ao fim. 2 meses de trabalho que redundaram em mais alguns pedaços resgatados do deserto e colocados no puzzle de Kawachi. Expostas ao vento severo e ao sol ardente, as ruínas descobertas desta frágil cidade começam a deteriorar-se e as leis peruanas exigem que Kawachi seja novamente enterrada. Começamos com a parte de abaixo e depois a parte de arriba mais tarde. Com mágoa, os arqueólogos devolvem a antiga cidade ao seu leito arenoso. Ano após ano, enquanto Kawachi é coberta, uma vez mais de pó, repetem um ritual iniciado há 2000 anos.